Há 198 anos, os brasileiros celebram o 7 de setembro, data em que o país rompeu sua relação de colônia com Portugal e consolidou-se como nação independente. 7 de setembro foi uma data importante para o Brasil, porque até então, até dia 7 de setembro, digamos assim, nós éramos dependentes de Portugal. O Brasil era uma colônia portuguesa, né? E essa data histórica, 7 de setembro, ela é um marco histórico para o povo brasileiro, porque é a partir daí que o Brasil começa a se constituir como um país, efetivamente, né? Então, se até aquele período o Brasil tinha uma relação de que as regras, as leis, a produção, a economia, tudo estava voltado como Portugal desejava, a partir desse momento o Brasil, então, começaria, né, a desenvolver uma história de um país que se constitui a partir daquele momento, né? Vários foram os fatores sociais, econômicos e políticos que culminaram com a proclamação da independência. Então, nós poderíamos pensar que não foi assim, 7 de setembro, agora vou me tornar independente. Isso são fatos históricos que vão acontecendo nesse período, né? Acho interessante a gente saber que a independência do Brasil ela partiu de algumas conjurações, a baiana, por exemplo, a Inconfidência Mineira, que são dois períodos históricos e dois momentos históricos em que o povo vai pedir a independência do Brasil em relação ao Portugal, mas também acho importante a gente saber que essa independência se dá também por movimentos da elite paulista, da elite do Sudeste, principalmente, né? Por quê? Porque essa elite era uma classe também um tanto quanto mais culta do Brasil, ela tinha suas questões financeiras, mas ela também tinha intercâmbios, eu vou dizer assim, né? Os filhos iam para estudar para lá e quando eles voltavam para o Brasil, eles voltavam com ideias novas. E essas ideias novas eram ideias de democracia republicana, fim de monarquia, né? A Europa inteira passava por um período em que os reis estavam perdendo, a monarquia absoluta estava caindo, né? E o Brasil, como uma colônia de Portugal, quando Dom João VI vem para o Brasil em 1808, se fortalece, porque ele faz algumas coisas para o Brasil que auxiliam também na independência, né? A abertura dos portos, a relação com as novas bibliotecas que ele coloca aqui no Brasil também, a cultura, a arte que ele traz para cá também. Então, tem algumas coisas que vai fazendo com que o povo brasileiro se modifique também, né? Conhecer essas datas históricas é importante para compreender nosso passado, entender o presente e projetar o futuro. Se eu compreendo por que Dom Pedro aceitou, digamos assim, se libertar de Portugal, eu começo a valorizar algumas coisas também que tem dentro do Brasil. Então, conhecer essas datas, entender o porquê que ela é importante, fazem com que a gente se sinta mais brasileiro, eu acho. Faz com que a gente tenha uma questão de civilidade também, porque a gente precisa ter essa relação de civismo com a pátria, e se a gente não entende algumas coisas, a gente também não vai cumprir, né? E também para que haja modificações, eu acho, porque a gente só vai conseguir modificar algumas coisas a partir daquilo que a gente conhece do passado. Então, se eu conheço a história, se eu sei o que representou essa data de 7 de setembro, se eu concordo com algumas coisas e eu discordo com outras, mas eu tenho conhecimento, então, a partir daí, eu acho que a gente pode também modificar certos pensamentos, certos padrões da cultura social, né? Esse ano, os desfiles cívicos foram cancelados na região do Alto Vale por conta da pandemia do coronavírus, mas o Colégio Universitário Unidave organizou diversas atividades para marcar a data.
Nós estamos conversando com os professores da área das ciências humanas que vão nos munindo de conhecimento conceitual para que nós possamos olhar para tudo que já desenvolvemos enquanto cidadãos, quais as referências que nós temos e junto com eles promover por meio de mídias digitais. E aí, quando falamos em mídias digitais, imagens, audiovisuais, nas redes sociais, de um modo geral, para que todos nós, comunidade escolar, comunidade para além da escola, possa se refletir. E, além disso, dentro dos componentes curriculares, os professores contemplam essas reflexões em suas propostas pedagógicas. São atividades de reflexão acerca da cidadania. O momento da independência, o 7 de setembro, ele nos remete ao lugar de cidadãos. E as atividades, elas vêm sendo desenvolvidas nas redes sociais de modo a nos provocar quais ressignificações dessa postura cidadã nós precisamos ter, especialmente neste ano tão diferente, tão desafiador, e que, na verdade, nos recolocará para este novo mundo que falamos. Mas estamos entendendo aqui no Colégio Unidade que este novo mundo ele é construído pelas pessoas, pela sociedade e por cada um de nós na condição cidadã que ocupamos.